Graça e paz, meus amados, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez. Já estive aqui algumas outras vezes e sempre bem recebido por esta igreja. É uma responsabilidade hoje estar pregando aqui, onde tem todo o povo de Deus aqui presente, né? E também outros pastores, pessoas que fazem parte da história desta igreja. E para nós é uma honra. Eu trago aqui um abraço da igreja Rocha Firme, o pastor Davi também, que é um outro pastor que me auxilia lá. Estamos juntos. A pastora Roberta, que não puderam vir. Então eu trago aqui o abraço também desses pastores. E quero pedir aos irmãos, né, lá da igreja Rocha Firme, os que vieram, que se coloquem de pé, né, fiquem de pé aí, para que a igreja conheça vocês. Amém. Aqui está essa de rosa aqui, a minha esposa, a pastora Miriam. Aqui a nossa irmã Sandra, né? A irmã Maglene. Ali nós temos o André, a Ana Beatriz, a irmã Mari, o irmão Edilson, a Ludmila, diácono Joaquim, diaconisa Neia, meu filho Daniel, meu filho Samuel. Amém? Glória a Deus, irmãos, podeis assentar. Eu falei a irmã Mag, em nome de Jesus, podeis assentar. É uma honra, pastor, estar aqui com vocês. Amém? Meus amados, hoje é um dia especial, né? Dia de festa, como a pastora Luciana falou. Tempo de glorificar, tempo de dançar, tempo de se alegrar. Amém? E eu peço a você que abra a sua Bíblia, aí no livro do profeta Isaías, capítulo 43. Aleluia. Aleluia, meus irmãos. Versículo 19, Isaías 43, versículo 19. Eis que eu farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Amém? Pai querido, nós te louvamos, Deus, nesta noite de festa, nesta noite em que a tua presença, meu Pai, é tão viva neste lugar, Pai. Nós queremos bendizer o teu santo nome, porque aqui, ó Deus, não há lugar para outro Deus, só o Senhor é digno de receber as honras neste lugar, de receber a nossa adoração e o nosso louvor. Espírito Santo de Deus, continua falando com a tua igreja, continua falando com o teu povo, porque, ó Deus, nós precisamos da tua direção. Sem a tua direção, Senhor, nós não iremos a lugar algum. Por isso eu peço, Pai, que essa palavra, Deus, seja ministrada diretamente, Deus, do teu trono, e seja diretamente para o coração da igreja, que não seja o homem falando neste lugar, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus amados. Nesta noite eu vou falar de coisas novas, né? Quem aqui gosta de novidade? Nós gostamos de novidade, nós gostamos de coisas novas, né? Amamos quando nós compramos algo novo, de boas notícias, e é isso que o Senhor tem para nós. É o que foi falado aqui desde o início. Desde o início, Deus tem falado conosco aqui neste lugar. E aqui o profeta Isaías está dizendo que o Senhor fará uma coisa nova.
Você crê que Deus está fazendo algo novo na sua vida, meu irmão? Amém? Eu também creio que o Senhor está fazendo algo novo. É como se o Senhor estivesse dizendo: será que vocês não estão compreendendo? Será que vocês ainda não entenderam? Será que vocês ainda não vislumbraram o que eu estou fazendo? Estou fazendo algo novo. Faço uma coisa nova que está saindo à luz. Amados, esse texto é, na verdade, uma profecia da manifestação do Messias à terra. É a manifestação é a profecia da manifestação do Messias à terra. E com a manifestação do Messias na terra, iniciaria o resgate da humanidade. Iniciaria um novo tempo para a humanidade. Então Deus enviou essa mensagem para o povo de Israel primeiramente. Foram eles quem receberam essa mensagem. Para um povo que estava ali morando como escravo, vivendo numa terra onde só imperava o pecado, onde estava somente habitando no meio do pecado, ali naquele lugar onde só havia escravidão. E aí o Senhor levantou um líder para tirar o seu povo daquele lugar. Então, meus amados, nós conhecemos a história de Israel, e nós sabemos que Israel viu e experimentou tantas coisas, como nenhuma outra nação experimentou. Como nenhuma outra. Mas mesmo assim, já tendo experimentado tantos milagres, tantas coisas maravilhosas, Deus ainda diz, envia o profeta e olha para eles e diz: eis que vos faço uma coisa nova. Será que ainda haveria algo novo para fazer? Será que Deus ainda faria algo mais grandioso com aquele povo do que abrir o mar para aquele povo passar a terra seca, com o pé no chão, pisando no barro? Será que teria ainda algo novo, algo maior? Sim, existe, irmãos. Havia algo, sim, existe algo novo de Deus ainda para aquele povo, para nós. Deus estava dizendo que ia fazer algo novo, e Deus não mente. Se Deus estava dizendo que ia fazer algo novo, Israel poderia contar que esse novo de Deus, com certeza, iria acontecer. Amado, eu quero nesta noite profetizar para a tua vida, na vida desta igreja, desse ministério, que Deus está fazendo, forjando o bem e algo novo para este lugar e para a tua vida, amém? Eu creio que esse 8º ano, como o pastor Flávio Guiral falou, é um ano de recomeço. É um ano de recomeço. Eu estou concluindo o livro, testemunho, na verdade é mais um testemunho da minha vida, de como surgiu também o Ministério Rocha Firme, que também tem 8 anos, de caminhada. E eu falo exatamente isso. O número 7 é um número fechado, um número exato, um número da perfeição, um tempo em que o Senhor andou conosco ali, operando tantas maravilhas, e agora está iniciando um novo tempo para o Ministério Rocha Firme, para chamados para servir. Então eu louvo a Deus pela vida dos pastores desta casa, o pastor Cacau, o bispo Cacau, o pastor Flávio, a pastora Luciana, com toda essa simpatia que tem sempre nos recebido neste lugar. Amado, então, eu creio que o sobrenatural de Deus está para acontecer na tua história. Deus vai derramar bênção sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Você crê nisso? Amém? Glória a Deus. Meus amados,
Nós sabemos que quando Deus enviou Moisés para tirar o povo do Egito, nós sabemos que Faraó, com as suas sutilezas, ele propôs algumas coisas para Moisés. Primeiro ele disse: ora Moisés, por que vocês querem sair daqui? E Moisés falou: nós vamos sair para adorar o nosso Deus. E Faraó falou: adorem aqui mesmo. Mas Moisés falou: não, nós não vamos adorar aqui, nós vamos adorar em outro lugar. Nós vamos levantar um altar para o nosso Deus. Meus amados, sabe o que Moisés estava dizendo? Nós não vamos adorar Deus aonde está o pecado, aonde está a idolatria. Nós vamos nos separar, nós vamos sair do meio do pecado. O povo de Deus vai sair para um lugar aonde o nosso louvor e a nossa adoração é aceita. Então, meus amados, saiba que Deus, Ele zela por nós, e nós devemos também zelar pelo nome do Senhor. Depois, Faraó veio com outra proposta: então vai, mas não vai muito longe. Sabe o que ele estava dizendo também? Fica mais ou menos aqui perto, adora o seu Deus, mas não saia daqui, do meio do pecado. E é isso que Satanás faz. Ele fala para nós cristãos: não vá muito longe, porque a cilada de Satanás, hoje a artimanha de Satanás é essa: um povo que se diz povo de Deus, mas está com um pé na igreja e um pé lá fora no Egito, no mundo. Mas o Senhor está chamando um povo para adorá-lo, um povo separado, um povo que não é misturado, mas um povo que sai do mundo totalmente, radicalmente, para adorar o seu Deus. Amados, há um mover do inferno querendo enredar a tua vida, querendo enredar a vida da nossa família, querendo enredar a vida da nossa família, mas o Senhor está fazendo algo extraordinário para aquele que é separado, para aquele que crê que tem coisas novas ainda para acontecer na sua vida. Desde o início desse culto, o Senhor está dizendo: não se aparte da tua boca esta palavra, tenha coragem. Deus está dizendo que vai fazer algo novo, mas nós precisamos crer nesta palavra, crer nas promessas de Deus, e isso exige de nós fé, paciência, porque nós estamos vivendo dias maus, e o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar, e Ele está dizendo para nós esperar, porque algo novo está vindo ainda pela frente, amém? Glória a Deus. Amados, abra a sua Bíblia em outro texto, Isaías, capítulo 61. Aqui também diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Amém? Amado, aqui é o quarto sermão deste capítulo 61 do profeta Isaías, onde o evangelho do ungido está sendo apregoado, esse evangelho que produz alegria, um evangelho que produz alegria para nós. Cristo aqui está sendo representado com poderes do Espírito para pregar o evangelho libertador, o evangelho transformador de vidas. Amém?
Amado, você crê que você está sendo transformado dia após dia à imagem e semelhança do Altíssimo? Amém. Eu creio nisso, meu amado. Eu creio. Então Jesus aplicou, amado, essa palavra também sobre ele mesmo, lá em Lucas capítulo 4. Quero que você vá agora para Lucas capítulo 4. Ali naquele evangelho especialmente destinado, o evangelho especialmente destinado aos quebrantados. Ali do versículo 18 ao 21, o Senhor vai dizer, Jesus, nele chegando, vamos ler do 16 para nós entendermos melhor o contexto. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e entrando, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Meus amados, essa é uma mensagem de libertação do cativeiro, de consolação e da tristeza do povo de Deus para uma nova vida em santidade. Este evangelho, ele também promete o justo juízo de Deus sobre todas as forças do mal. Eu estava falando com os jovens da igreja essa semana, na quinta-feira, que muitas vezes há uma inquietação no nosso coração, principalmente no coração do jovem, e começam a se comparar. Olha como é a minha vida, olha como é a vida de fulano que está lá fora. E eu falei para eles, sabe o que a palavra de Deus fala? O salmista começou com esse mesmo questionamento. E sabe o que a palavra de Deus fala? Você verá naquele dia a grande diferença daquele que serve a Deus e do que não serve. Amém? Então, amado, Deus, Ele tem um propósito comigo e com você. O extraordinário de Deus é para a sua igreja, é para aquele que crê. É para aquele que quer viver verdadeiramente as promessas do Senhor. E aqui nesse texto, o profeta Isaías está sendo levado por Deus para o presente. É algo que está acontecendo, o Espírito de Deus sendo derramado sobre Jesus Cristo, sobre o Messias. Ele dizendo que essa profecia se cumpriu sobre ele. E muitos ali duvidaram. O pastor falou aqui que quando Jesus foi encontrado e os discípulos foram chamar os outros, disseram: acaso vem alguma coisa boa de Nazaré? E aqui na continuação do texto eles vão falar também: não é este aí o filho do carpinteiro? As pessoas estavam olhando para o natural, meus amados, mas Deus, Ele opera o sobrenatural, é na vida de pessoas comuns, pessoas simples, humildes de espírito, que não tem comichões nos ouvidos por filosofias, mas tem prazer na palavra de Deus. É isso que Deus faz. E aqui o Messias, ele veio para anunciar boas novas de esperança, significando que todos nós podemos ter a nossa esperança renovada nele. Amados, o mundo está doente. O mundo está doente. Não há esperança, só há mentira. A verdade de Deus foi trocada, está sendo trocada pela mentira, e nós estamos vivendo esse tempo. Nós estamos vivendo esse tempo. Uma professora nos Estados Unidos, ensinando para seus alunos
que Jesus é não binário, ou seja, que Jesus não pertence a nenhum sexo, ensinando para crianças que Jesus é bissexual, e as crianças perguntaram por quê, e ele disse, primeiro, que ele é binário porque ele vestia saias, usava saias. Segundo, ele é bissexual, porque ele ama a todos. Olha a mensagem de Satanás, que está sendo apregoada para as nossas crianças, nossos jovens, para essa geração. Sabe o que eu acho, irmãos, interessante e triste, que dá vontade de chorar, uma indignação santa sobre essas coisas, é que a maioria dos nossos educadores brasileiros, eles também têm essa mesma mentalidade. A mesma mentalidade. E nossos filhos estão sendo educados por tais pessoas. Mas quando eles querem apregoar as suas mentiras, eles sabem como fazer. Leva as suas religiões disfarçada de cultura, disfarçada de danças folclóricas, e até mesmo praticam seus rituais. E se um cristão se levanta e fala que isso é errado, fala que nós temos a mente fechada. Mas eles propositadamente, eles ignoram a cultura local onde Jesus viveu. Usar saias não é porque ele era não binário, era a cultura local. Então isso é uma mentira de Satanás, o pai da mentira, e nós temos que combater isso veementemente. Estamos vivendo o tempo da mentira, e se nesse tempo de mentira, nós afrouxarmos os nossos ensinamentos, dentro dos nossos lares, certamente perderemos também nossos filhos para o mundo. Nós precisamos, irmãos, ser firmes. O Senhor está trazendo coisas novas, Ele já trouxe coisas novas para nós. A maior novidade de Deus para nós foi seu Filho Jesus Cristo morrendo na cruz, ressuscitando para nos dar vida e vida em abundância. Mas parece que pregar esse evangelho hoje é coisa de só menos, coisa simples demais. As pessoas precisam de uma palavra mais rebuscada, de uma filosofia mais engajada. Mas a palavra do evangelho é esta: Jesus crucificado, Jesus ressurreto, e o crente precisa caminhar embaixo dessa palavra. O crente tem que andar como esse fragmento da rocha que o pastor falou, o bispo falou aqui nesta noite, com a mesma essência, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então, amados, nós precisamos ser firmes nesse tempo. Jesus assumiu essa profecia para quê? Para que os pobres recebessem as boas novas. Amado, o pobre em todos os tempos ele foi rejeitado. E quando fala que os pobres, não é só pobre na situação financeira. Pessoas pobres mesmo, pessoas que elas não têm Deus como centro da sua vida. Um espírito vazio. Pessoas que estão perdidas nos seus vícios. Pessoas desamparadas. E Jesus veio para pregar este evangelho. O pobre de espírito também é aquele que é quebrantado. Aquele que para ouvir os ensinamentos puros da palavra de Deus. Porque, amados, muitas pessoas não dão crédito a essa palavra tão simples. Mas as pessoas que estão buscando o seu alimento em outras fontes, estão adoecidas. Eu nunca vi um tempo de pessoas enfermas da alma como esse. Só lá no meu trabalho tem 4 pessoas, que todos os dias eu saio da minha sala e sou chamado para ir orar por aquelas pessoas, dar uma palavra de ânimo,
Irmãos, e não são pessoas que não têm conhecimento, são professores que estão readaptados, porque não têm condições mais de trabalhar com alunos, porque estão doentes da alma, estão presas, a alma está presa no medo, como o pastor bem falou aqui. Muitas pessoas estão presas, acreditando em mentiras. Então você entende que quando você olha para o mundo ao teu redor, você entende que você está dentro de um contexto onde você é mais que abençoado, mais que abençoada, porque o Senhor cuida de nós de um modo integral, corpo, alma e espírito. O Senhor cuida da nossa integridade, para que nós não venhamos perecer, para que nós tenhamos ânimo, para que os cativos na alma sejam libertos, para que aqueles que estão de luto recebam uma coroa ao invés de cinzas. Amém? Para que em dias de pranto recebam óleo de alegria, e os que estão com o espírito angustiado possam receber vestes de louvor. Glória a Deus. Foi por este motivo que Jesus se manifestou, para que você tenha liberdade, para que eu tenha liberdade. E esta liberdade, irmãos, nós precisamos saber que nós não podemos abusar dessa liberdade. Nós sabemos que a palavra de Deus fala que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas convêm. Tome cuidado, porque nesse tempo de frouxidão, as pessoas estão enredando a vida dos cristãos, dizendo: vamos lá, é só uma festa, vamos lá, é só, sabe, uma baladinha que você vai lá e é rapidinho, não tem nada a ver, você não vai deixar de ser crente por isso. Fora outras banalidades, irmãos. E muitas vezes a gente vai cedendo para agradar. Ah, eu vou lá porque fulano é meu amigo. Ah, eu vou lá porque fulano é minha amiga. Mas a palavra de Deus fala que mais importa agradar a Deus do que ao homem. É com essa frouxidão, é com essa brecha que você dá, é com esse pequeno passo que você acha que não tem nada a ver, que Satanás vai infiltrando mentiras na tua mente. E quando você pensa que não, quando penso que não, as nossas vidas estão decadentes espiritualmente, porque nós vamos dando ousadia para o inferno fazer isso. Foi por esse motivo que Jesus veio, irmãos, para que nós sejamos livres e não sejamos mais cativos das nossas emoções, para que nós não sejamos mais aprisionados pelos nossos traumas, pelas nossas frustrações, pelas nossas fobias. Você entende como é importante fazer parte do povo de Deus? Não tenha vergonha de dizer a tua verdadeira identidade. Abre os teus lábios, anuncia esta palavra, que o mundo ao teu redor está cheio de filosofias, mas só quem tem palavras de vida é aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É aquele que crê que você já está liberto das mentiras do pai da mentira, que é Satanás, que é o diabo, como diz lá em João 8. Não, meu amado, Deus não te gerou para você ser prisioneiro das suas emoções. Deus não te gerou para você viver com medo ou se culpando pelo teu passado. Eu creio que essa igreja conhece o meu testemunho. Uma vez que o Senhor me libertou, eu não tenho dúvida de quem eu sou hoje em Cristo. Não tenho dúvidas. Satanás não pode dissuadir isso, não pode colocar isso na minha cabeça e nem dissuadir quem eu sou. Nós precisamos entender quem nós somos. Muitos cristãos estão vivendo essa frouxidão espiritual, está deixando sua alma adoecer,
porque não sabem sua verdadeira identidade. Não sabem a sua verdadeira identidade. Deus enviou Jesus. E Jesus assume a profecia para trazer libertação completa, para que você seja livre como a águia. A águia não anda pelo chão, a águia só anda nas alturas. A águia enfrenta tempestades bravas, porque ela foi preparada para aquilo. Você e eu fomos preparados para esse tempo, para viver nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Talvez você olhe e fale: meu Deus, eu queria ser como Josué, eu queria ser como Moisés, eu queria ser como Isaac, Jacó. Enfim, você cita os heróis da fé, mas eles viveram no tempo deles. Nós estamos vivendo agora no nosso tempo. Agora você pode ser quem você é: José, Maria, Débora, Antônio, João, Henrique, Flávio. Você pode ser o herói da fé que Deus quer fazer de você, esse herói, essa heroína. Eles foram exemplo para nós, viveram tempos difíceis, viveram suas angústias, mas hoje nós estamos vivendo o nosso. Tome posse dessa palavra, tome posse daquilo que está sendo apregoado para você, através da palavra de Deus que está sendo pregado. A Bíblia diz muitas coisas de quem nós somos. Se você ler Efésios capítulo 1 e capítulo 2, lá vai dizer quem você é. Eu sou abençoado, eu sou amado. Pode pegar e ler essa semana, eu desafio você, Efésios capítulo 1 e 2, e anota quem você é. Tudo que a Bíblia diz que você é. Sabe o que está acontecendo, irmãos? É falta de identidade. Nós queremos muitas coisas, mas uma só é preciso: sentar e ouvir a palavra de Deus. Porque nós estamos numa geração que tem comichões nos ouvidos. Fica vendo o dia inteiro TikTok, fica vendo o dia inteiro muitas coisas. Quando você percebe, lá se vai 10 horas de vídeo e da palavra de Deus. Quanto você leu? Irmãos, é uma vergonha. Eu tenho proposto para a gente ler a Bíblia lá na igreja em 2 anos, não é em 1 ano. Durante 2 anos. No começo do ano, de janeiro, a gente começa lendo o Novo Testamento, 1 capítulo. É um desafio para toda a igreja. Depois a gente vai para o Antigo Testamento, 2 capítulos por dia. Sabe, de 60 pessoas aproximadamente, sabe quantos terminaram a leitura? 12. 12 pessoas, irmãos. E eu pergunto, o que é que os cristãos estão fazendo com o seu tempo? Que não tem tempo de se assentar e ler 2 capítulos da Bíblia por dia. É por isso que a nossa alma está adoecida, irmãos. É por isso que a igreja do Senhor está adoecida. E não tem remédio. O mundo não tem remédio. E se tua alma adoecer e você não crê que o remédio é Cristo, que só quem tem palavras de vida é Jesus Cristo, eu sinto muito em lhe dizer, mas não tem para onde ir mais. Nós temos o antídoto que pode curar a alma. Nós temos. Se você crê em Jesus Cristo como teu Salvador, você também tem esse remédio para oferecer a outras pessoas. Amém? Jesus veio para nós estarmos, para nós desfrutarmos de liberdade plena no Senhor. Foi para isso que Deus te projetou. Foi para isso que Jesus se manifestou. E a profecia que foi liberada é esta: eis que faço uma coisa nova, está saindo a luz. Está saindo a luz, irmãos, está saindo das trevas. Aquilo que estava escondido está vindo, está surgindo. Sabe quando o profeta disse para o seu moço que ia chover,
E ele olhou e disse: eis que eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Às vezes você olha e nem essa pequena nuvem você vê. Mas se o Senhor declarou que está vindo coisas novas, você não precisa ver, você precisa é crer. Amém? Nós só precisamos crer, irmãos. O que está faltando no nosso tempo é isso, é essa fé para marcharmos firmes, em direção ao céu, em direção a um lugar melhor, um lugar glorioso para nós. Abra sua Bíblia em João 8,12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Aleluia. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amados, nesse contexto, Jesus assumiu ser a luz do mundo. Ele é a luz que o meu ser e que o teu ser precisa para brilhar. Deus não te criou para ser um cristão apagado, cabisbaixo, vivendo escravo das tuas paixões, porque nós já éramos escravos das nossas paixões, mas o Senhor nos resgatou. Hoje nós temos vida nova em Cristo, irmãos. É dessa mensagem que nós devemos lembrar nos tempos de angústia da nossa vida, nos tempos de dores. Quando eu estava naquele hospital, passando pelos processos, eu conversava com Deus nas madrugadas e falava: Deus, se o Senhor tem propósito comigo, vai me tirar daqui ainda. Mas se eu já completei minha carreira, pode me levar que eu vou em paz. Mas aprove a Deus me tirar dali, irmãos. E mesmo com limitações ainda, porque o Senhor me curou, mas nós que somos transplantados, nós tomamos muito medicamento ainda. Eu tomo 13 comprimidos por dia. Ainda sofro com muitas dores de estômago, o corpo, tremor no corpo. Ainda sofro com algumas dificuldades. Mas, amado, eu só vou parar de anunciar Jesus Cristo quando eu descer a cova, porque enquanto o Senhor me der vida, eu estarei anunciando que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Aleluia. Jesus é a luz, meu amado, do seu mundo interior. Jesus é a luz que quer brilhar dentro do seu interior e organizar todas as coisas, para que você viva saudável, plena, equilibrado, e cumpra o seu chamado aqui na terra. Você sabe que tem um chamado. Muita gente está na igreja achando confortavelmente no seu lugar e dizendo: o pastor vai pregar, o bispo vai pregar, a pastora Luciana vai cantar, e a pessoa chega, se assenta confortavelmente ali, e amados, você não sabe que Deus também tem um chamado para você. Deus nos levanta um tempo para ficar sentado mesmo. O apóstolo Paulo, quando foi chamado, a gente pensa na leitura da palavra, que foi assim, foi chamado e já saiu. Ele era judeu, ele sabia falar outras línguas, ele era um homem culto, mas deixa eu te falar, sublimidade de palavras diante de Deus não vale. Saber falar bem e bonito diante de Deus não vale, porque Deus não quer discurso bonito. Deus quer pessoas transformadas.
pessoas que têm o conteúdo do Evangelho no seu coração. Paulo passou 14 anos se preparando para saber o que é ser um cristão, porque ele sabia o que era ser um judeu, mas ele não sabia o que era ser um cristão. Pagou um alto preço por causa dos seus pecados, mas o Senhor disse: esse é para mim um vaso escolhido, um vaso de honra. E o Senhor quer que você cumpra o seu chamado. Quando o profeta Jeremias nasceu, o Senhor disse: eu te conheço desde o ventre da tua mãe, quando você ainda era uma matéria informe, você não tinha nem forma humana ainda, eu já te conhecia. E eu te levanto, eu te levantei, estou te enviando para você arrancar e derribar, e também para edificar. Essa palavra é para você também, meu irmão. Essa palavra é para cada um de nós aqui. O Senhor te conhece, o Senhor te chamou para você cumprir o seu propósito, e não é cumprir de qualquer jeito. Então Deus me chamou, irmão, pela misericórdia, eu estou aqui, pastor, é para me pregar, eu vou, nem que eu vá tremendo, eu vou, amém. Mas o Senhor quer que você cumpra seu propósito e tenha êxito, que você se prepare, que você conheça a palavra de Deus, e que você, quando você subir aqui em cima, não se preocupe, eu não sei falar bonito, você conhece a Bíblia, você tem Jesus como a âncora da tua alma, é disso que o mundo está precisando. Cumprir o teu ministério, é você saber quem você é em Cristo, e você avançar, mesmo com suas limitações. É isso que o Senhor tem para nós, irmãos. É isso que o Senhor tem para você, é isso que Ele tem para a tua alma. O que Deus tem para o teu mundo interior. O profeta Isaías disse: olha, vocês não estão compreendendo. Vocês não estão vendo que eu estou abrindo um caminho no deserto. Irmãos, sabe o que é abrir caminho no deserto? Para nós entender isso, no deserto ou no mar, nós só nos orientamos se for por meio de uma bússola. Você não sabe para onde vai. Você olha para um canto e para o outro, você só vê terra, areia. No mar, você olha para um canto e para outro, só água. Você pode correr o risco de ir para mais longe ainda e nunca chegar a um destino. E quando o Senhor diz: eu estou abrindo um caminho no deserto, Deus está te dizendo: eu estou te dando a direção que você precisa. Eu estou dando a direção. Se você chegou aqui hoje, meu amado, minha amada, sem direção, dizendo: Deus, eu estou vivendo um conflito na minha vida, eu não sei, Senhor, o que decidir no meu ministério, eu não sei, Senhor, o que decidir a respeito do meu casamento, eu não sei como lidar com o meu filho, que está passando por esse problema de ansiedade, meu filho que está preso nas mídias sociais, não sai mais do quarto, não sai de frente de um computador, não sai de um celular, eu não sei. Se você diz que não sabe, e se você disser: Deus me ajuda, em nome de Jesus, mostra-me o caminho, creia que o Senhor está te mostrando hoje, em nome de Jesus. O Senhor está te mostrando. Por que hoje, pastor? Porque você veio aqui hoje para saber que Deus está fazendo coisas novas na tua vida. Será que nós ainda não compreendemos? Deus está fazendo coisas novas, meus irmãos. Eu creio nesse novo. Mas que novo é esse, pastor? Caminha. Caminha que você vai ver esse novo. As pessoas ficam preocupadas: mas pastor, você diz que Deus tem algo para mim, mas e que propósito é esse? Você está caminhando? Você descobre o que Deus tem para você quando você avança.
quando você anda, e aí você vai tendo a direção. Nós vamos tendo essa direção. Aleluia. Essa palavra também foi citada, eu vou apenas citar o texto, eu não vou ler, irmãos, que eu acho que o tempo já está bem avançado. É em Lucas 3, do 4 ao 6. O profeta Isaías se referia nesse texto ali a João, quando ele escreveu no seu livro. Ele é uma voz que clama no deserto: preparem o caminho para a vinda do Senhor. Quando Isaías falou isso, estava se referindo a João Batista, a voz que clama no deserto. João estava preparando o caminho no deserto. Caminho no deserto, você sabe, amado, o que significa, como eu acabei de falar. Está preparando um caminho que você possa andar seguro. Não é um caminho largo, porque Deus prepara para nós é uma estreita vereda. É uma vereda que cabe só aos teus pés. E é por isso que muitos não querem andar nela. Muitos querem o caminho largo, mas o Senhor nos chamou para andar nesse caminho estreito, sendo chamado de crentão, sendo chamado de radical, de santarrão, mas Deus te chamou para viver assim, até o fim. Crente moderninho demais perde a direção, perde a rota, sai do caminho. Crente moderninho demais está agradando mais ao inferno do que a Deus. O que é o deserto hoje para nós? As nossas lutas, as nossas provações. É possível que você esteja passando também por esse deserto, como eu já falei, mas creia, o Senhor já fez esse caminho para você. Você só precisa andar, só precisa se mover no sobrenatural de Deus. Amado, hoje nós estamos vivendo um tempo que as igrejas estão muito paradas, sabe por quê? Muitas pessoas estão olhando para esses ministérios da mídia, ministérios grandes, está fazendo comparações. Olha o sucesso, olha quantas mil pessoas naquela igreja, olha o tamanho da igrejinha que eu vou no bairro, olha o meu pastor, não tem a eloquência, não tem o conhecimento do pastor fulano de tal. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não se impressiona com fala bonita nem com números. Deus se impressiona com coração quebrantado, com gente que está disposta a trabalhar. Quem está no meio da multidão não quer saber de trabalhar não, meu irmão. Quem está no meio da multidão quer ser mais um desconhecido, vem para a plateia, ouve a palavra e ainda sai criticando o pregador. Não sabe pregar, não me edificou em nada. Sabe por quê? Está vivendo como os gregos. Os gregos viviam atrás de novidade todo dia, palavra bonita, filosofia diferente. E nós não temos filosofia diferente. Pastores, pastoras não têm filosofias diferentes. É Cristo ressuscitado. Ponto final. É Cristo. Essa é a nossa filosofia. Por essa palavra a gente vive. Se você está procurando respostas para o teu problema, a resposta você já sabe, é Cristo. Sabe por quê? Porque Ele é o caminho no deserto. Pastor, você já falou isso, vou falar até o fim desse sermão. Jesus é a vereda preparada para os teus pés, é o caminho no deserto, é a luz na escuridão. Glória a Deus. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é ninguém vai ao Pai, ninguém vem, porque Jesus está sentado à destra de Deus, intercede por nós. Existe um convite de Jesus, que vai nos direcionar, para sairmos desse lugar,
de prisão. Amado, como Deus testifica a palavra. O bispo Cacá já começou declarando para quebrar prisões, cadeias, as correntes, o medo. Porque nós ainda não somos tão ousados como deveríamos ser. Porque muitas vezes nós ainda temos áreas nas nossas vidas que estão aprisionadas. Mas se nós confiarmos que Jesus é o único digno de adoração, é aquele que nos conduz pelo meio do deserto, pelo meio do mar, se nós confiarmos na direção de Jesus para a nossa vida, o Senhor vai te dar espírito de ousadia, de intrepidez. Você não terá mais vergonha de dizer quem você é, de falar no teu trabalho que você é cristão, de se posicionar na tua faculdade. Aqui tem alguns jovens, irmãos, e eu quero dizer para vocês, cuidado quando chegar na faculdade. Porque eu costumo dizer que as faculdades são as igrejas de Satanás, para tirar os jovens da presença de Deus. Amado, você acredita que até o seminário teológico, quando nós vamos fazer teologia, se a gente não pedir a Deus graça, a gente se perde. A gente se perde. Eu conheci colegas que estudaram comigo, que hoje estão dizendo que são ateus. Sabe por quê? Desenvolveram um espírito crítico demais. Ah, essa música não é teológica. A letra dessa música, o que o pastor falou ali, aquilo ali eu acho, olha, um professor que deu aula para mim, inclusive ele vai pregar dia 24 lá na Rocha Firme, eu sempre convido ele para ir lá. Um homem que tem um grande conhecimento, pastor, professor, psicólogo, um homem simples, ele nem cita os títulos dele, eu que estou falando isso, ele não fala nada disso. Ele disse que ele pregando numa grande igreja aí, um grande ministério, ele pregou uma palavra sobre arrependimento. Ele, sabe, quando chegou no final do culto, um camarada parou ele para dizer que ele pronunciou uma palavra grega errada. Rapaz, pelo amor de Deus, você ficar um culto inteiro, você não absorveu nada do que o Senhor falou com você, mas você guardou uma palavra que foi mal pronunciada e foi parar o pastor para falar isso. Sabe o que é isso, irmãos? Orgulho. Nós temos que ter cuidado com isso. Você pode ser formado em qualquer matéria, você pode se especializar no que você quiser, mas não deixe a simplicidade de Cristo dentro de você. Não deixe essa simplicidade, porque são essas pessoas humildes, pessoas que dão ouvido à voz do Espírito Santo, que vão chegar um dia na glória, e o Senhor irá dizer: entra, filho meu, bem-vindo, amado do Senhor, entra no gozo do teu Senhor. É isso que o Senhor dirá para nós. João 7, do 37 ao 38, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Se crê em mim, segundo as Escrituras, entenda uma coisa, não é do meu jeito, não é do seu jeito, é segundo as Escrituras. Muita gente hoje está morrendo dentro das igrejas, porque não está obedecendo a sua liderança, não está obedecendo a Deus, está querendo fazer a coisa do seu jeito, mas não é do seu jeito, não é do meu jeito, é segundo as Escrituras. Quem crê em Jesus, segundo as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Aleluia. A Escritura, meu amado, é a palavra de Deus.
foi escrita com propósito, testada pelo próprio Deus, ela é aprovada pelo próprio Deus, ela é perfeita, do início ao fim. Em Cristo não há contradição, em Cristo não há. Então está com sede? Você está com sede, irmão? Você está com sede, irmã? Então venha até Jesus, beba dessa água da vida, como diz a Escritura, e rios de água viva fluirão do seu interior. Sabe qual é esse rio? É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que te dá ousadia. É o Espírito Santo de Deus que está limpando a tua vida, te lavando e restaurando todo o teu ser. Todo. Não adianta se santificar só por fora. Santifica teus olhos, teus ouvidos. O Senhor está te chamando para servir a Ele integral. Para ser santo, sede santos, porque eu sou santo. Deus está trazendo coisas novas, mas para aqueles que estão andando segundo diz as Escrituras. Segundo as Escrituras. Nós estamos andando segundo as Escrituras? Você está andando segundo as Escrituras? É uma pergunta retórica, é você quem pode responder. Só você que pode responder. O que Deus quer fazer na sua vida nesta noite, meu irmão, é lindo. Que o seu rio de água viva flua dentro de você, limpando e te restaurando, como foi falado, para que você seja pleno, realizado, desfrute as bênçãos de Deus todos os dias. Aleluia. Amado, eu pus aqui uma ilustração. O Espírito Santo de Deus, ele é como um treinador que corre com uma pessoa deficiente visual. Tem as Paralimpíadas. Então o deficiente visual, ele corre atrelado ao seu treinador. É passada uma fita na mão de ambos. E o seu treinador, ele corre junto. E o treinador vai dando as coordenadas para ele, ele vai correndo. E ele vai dizendo, vamos, você vai conseguir. Acelera um pouco nesse lugar. Vai mais devagar aqui. Você vai chegar lá. Vamos. Respira corretamente, vai. Faz assim, faz assim. E aí a pessoa vai. Aquele atleta vai correndo. E o seu treinador vai junto. Se o atleta cai, o treinador também cai junto. Levanta junto. E quando aquele atleta vence, o treinador vibra como se a vitória fosse sua. Sabe, irmãos, eu não sei se você já viu aquele filme Mais que Vencedor. Eu fazendo essa ilustração, eu lembrei também daquele filme. A menina correndo e o pai dela dando as coordenadas do hospital. E dando as coordenadas para ela. Sabe, eu já vi aquele filme algumas vezes. Eu sento só para ver aquele filme, porque a mensagem dele é muito linda. Eu fecho os meus olhos e eu fico ali chorando. E eu falo, Deus, é assim que o Teu Espírito Santo faz conosco. O Senhor sopra para nós, Ele diz, meu filho, vai assim, que você vai vencer. Diminui o passo, diminui um pouco, acelera, você vai chegar lá. Aleluia. Deixa o Espírito Santo fazer isso na tua vida, meu irmão. Deixa o Espírito Santo fazer isso em você. Vai pela direção dEle, que a tua cura vem sem demora. A tua vitória vai chegar sem se deter, sem detença, mas faz segundo as Escrituras. Aleluia. Aleluia. Amado, já estou chegando ao fim.
E eu quero te dizer que o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Eu cheguei neste ambiente, eu já senti. Eu falei, Deus, eu vou trazer uma palavra, mas só em entrar aqui eu já sou abençoado. Os louvores, quando nós começamos a cantar, Ele é o leão da tribo de Judá. Eu lembrei de quando eu era novo convertido, cantando esse louvor, vibrando com tanta alegria. E porque vai passando o tempo, e esse fervor vai saindo de dentro de nós, parece que a gente se torna adulto demais, sábio demais. Sabe, quando você está vivendo o seu primeiro amor, é isso que Deus quer para nós. Ah, mas pastor, mas vocês que são líderes é diferente. Não, não é diferente. Se todos os dias nós não levantarmos, se prostrar na presença de Deus, pedir a Deus que renove o nosso interior, pedir a Deus que a sua palavra gere vida dentro de nós, certamente morreremos. Sabe, quando o Senhor disse lá em Apocalipse 3 para uma das igrejas, eu conheço o teu caminhar, mas eu tenho contra ti, que tu deixaste o teu primeiro amor. É isso, irmãos, nós deixamos o primeiro amor, nós precisamos voltar a lembrar de tudo aquilo que Deus já fez. Nós precisamos voltar às origens, viver esse primeiro amor, para que o mundo veja a luz de Cristo. Senão nós é que vamos ser levados pela turba, nós é que vamos ser varridos com o sistema desse mundo que está mais corrompido do que nunca. Cada dia, meus amados, nós temos que ser inconformados, como diz Romanos 12, para que nós venhamos nos transformar pela a nossa mente, a mudança de mente, vivendo essa metanoia, vivendo esse voltar, esse dar essa meia volta novamente. Senão a gente se perde, senão nós nos perdemos. Aleluia. Para fechar aqui, meus amados, você está preocupado ainda com muitas coisas, mas deixa eu te dizer, não é de dinheiro que você precisa. Eu não estou desprezando o dinheiro, porque nós precisamos, mas talvez você está aqui hoje dizendo, se eu tivesse mais condições, mais dinheiro, eu seria mais feliz. Se eu tivesse mais isso, mais aquilo, não é disso. Você não precisa de mais dinheiro, de mais nenhum bem, você não precisa de mais nenhum título, você precisa somente de uma coisa, da presença do Espírito Santo de Deus, viva, dirigindo, direcionando a tua vida. O que você quer? Na verdade nós queremos muitas coisas, mas como Jesus falou para Maria, para Marta, Marta, tu estás afadigada com muitas coisas, uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. Você entende qual foi a melhor parte? Sentar e ouvir, como já foi falado aqui. Sentar e ouvir a palavra de Deus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você pode ser cheio nesta noite. Você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus, que quer ser seu amigo. É isso que Ele deseja, é isso que Ele quer, é isso que Ele anseia. Muito mais do que qualquer título, muito mais do que dinheiro ou adquirir bens. Que essa palavra, você possa meditar nela, porque o novo de Deus está disponível para você.
Basta você querer. Pastor, essa igreja, em nome de Jesus, esse ministério, eu creio, como pastor, como o bispo declarou aqui, que é um novo tempo, é um novo começo. Eu creio que o Senhor realmente hoje é dia de romper. Pastor, eu quero testemunhar nesse púlpito que eu vim pregar aqui inseguro, porque todas as vezes que eu estou pregando, eu começo a sentir a dor de estômago devido aos remédios, e eu começo a suar, e eu começo a tremer, e eu quase não termino a mensagem. Hoje eu não senti absolutamente nada. Glória a Deus, porque eu tomei posse, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu falei, pastor Davi, você não quer ir pregar lá na igreja do pastor Cacá? Amados, para você entender, essas dores, elas vêm constante. E quando eu estou pregando, quando chega na metade do sermão, para a aplicação da palavra, ela se torna tão intensa. Hoje eu trouxe até uma toalha. Eu falei, só vou sair dali se eu cair, mas se o suor pingar, hoje eu vou secar. Porque lá na igreja a irmã Sandra leva um monte de papel para mim. Eu falei, hoje eu já vou deixar a minha toalha. Mas amados, para você entender, eu falei, pastor, vai lá. Porque eu não quero deixar o pastor Cacá na mão. Porque nós estávamos indo para o monte hoje. E eu falei, nem anuncia para a igreja que teria monte hoje. Estava só na agenda. Nós vamos lá no ministério chamados para servir, porque sempre o bispo Cacá e o pastor Flávio têm nos abençoado. Quando a gente chama, pastor, eu estou aqui, sabe, tem servido realmente, tem nos abençoado. Eu falei, eu irei. O pastor Davi, pastor, eu não posso porque eu vou trabalhar. Eu falei, Senhor, eis-me aqui, eu irei. Me sustenta naquele púlpito, para que hoje eu consiga pregar. Porque da última vez que eu vim aqui, os irmãos não perceberam, ou se perceberam, não falaram nada. Eu encerrei a mensagem, foi muito rápida, porque eu não aguentava mais de dor. Eu lembro que eu preguei sobre a oração de Jabes. Foi numa quinta-feira, e eu estava com muita dor. Mas eu não falei nada, porque eu falei, eu vim, não foi para reclamar, eu vim para anunciar a palavra de Deus. Então eu quero agradecer, porque no começo, foi de Deus quando o pastor começou a dizer, não tenha medo. Foi de Deus quando o bispo começou a falar aqui, eu falei, eu tomo posse e hoje eu não vou sentir dor. Eu declaro em nome de Jesus e para a honra do Senhor, realmente não senti. Pastor, pode pegar o microfone. Eu agradeço a igreja e agradeço, irmãos, né? Me perdoe aí pelo tempo. Nem perguntei para o pastor quanto tempo eu teria, né? E acabei extrapolando, mas me perdoe e Deus abençoe. Em nome de Jesus.